Vamos lá. Você não precisa de um propósito. É o nosso amigão aqui que está no Lutz Podcast. E eu não sei o nome dele, gente. Vamos, não, pra não passar vergonha, vamos ver o nome dele, né? Deixa eu ver se tem aqui na descrição. Marcos Bernardo, propósito e alta performance. Então, o nosso amigo Marcos Bernardo, é isso aí. Por isso que eu não gosto muito da palavra. É isso, você não precisa de um propósito. E aí, chat, vocês têm propósito ou não? Alguém tem algum propósito na vida ou a vida é só viver mesmo, sem propósito e acabou? Gostaria de ver as opiniões aí. Propósito. Sabe que a gente fala, qual é o seu propósito de vida? Parece que é uma coisa para a vida toda, sabe? Algumas vezes pode ser, tudo bem, né? Sei lá, meu propósito de vida eu descobri quando eu tinha 12 anos que eu queria ser bombeiro e fui, vivi, me apaixonei, sou o melhor bombeiro do mundo e é isso. Mas dizer que todo propósito é uma coisa muito assim, parece que é uma coisa muito definitiva. Você sente assim também quando a gente fala, é meu propósito de vida, né? Eu não consigo ter isso, sabe? Porque Propósito é nada mais do que você se descrever, né, não, gente? Ou não? Não, tô todo viajando. momento eu sinto que É que eu queria puxar eu queria puxar pra esse lado, porque aí eu ia falar, quem se descreve se limita, que era uma frase que eu usei por muito tempo numa bio do meu Instagram antigamente, cara. minha, Acho que o maior minha propósito é paixão vai me descobrir levando ainda pra qual outros é. lugares, sabe? Mundo líquido, né? Já diria Viajei, Paulo. viajei. E no meu mundo não era isso. Eu fui treinado para Ah, todo entrar mundo já no viajou nos emprego, propósitos aí, pô. fazer minha Ó. carreira e aposentar. Se possível, Isso numa... nunca te deu desculpa te interromper. Isso nunca te deu um desespero, não? Não, Era o plano. era o que era. Esse podcast é calminho, né, gente? Tipo assim, o apresentador fala bem sutil, assim. Opa, desculpa te interromper, senhor. Isso nunca te deu, tá? E o papo rola e Só numa aquela... época que tinha 3 canais de Massa, gostei, televisão. tá? Preto e branco. Você imagina eu, adolescente, com 17 anos, vamos ao cinema, eu e os meus amigos. Como é que você acha que a gente combinava de ir ao cinema? Não tem celular. Vocês se Doideira, né? encontravam de bike na pracinha Muito e falavam, doido, vamos no é muito cinema doido. hoje. E aí, Vivo sem propósito no momento, viver já é difícil o suficiente. Pronto, é isso. Essa como é que frase tem que era? estar Um na ligava bio do para o outro, Instagram de encontrava na alguém. escola e Muito boa. tal. E eu, durante grande parte até ali o... eu ia falar até o científico, olha, tá vendo como é que é? Até o ensino médio, eu morava na rua que era a escola. O pensador, Então, é além isso. de eu ser amigo dos caras da escola, os caras que eram meu amigo na escola eram meus amigos na rua. Então a gente combinava. Aí, cinema sábado, cinema, pô, tá passando ali no Tijuca, não sei o quê, eu sou carioca, né? Tá ali no Tijuca e tal. Vamos, sábado, que hora? Qual sessão? 4 horas. Tá combinado. Ponto. Eu acho que esse negócio de propósito ele é mais ligado a outras questões que não estejam ligadas ao trabalho. A trabalhar. Muita gente coloca propósito como, tipo assim, função no mundo que está ligado ao seu trabalho. Eu acho que não. Talvez seja relacionado a outras coisas. Coceira no nariz, gente. Outras coisas seria o quê? Um propósito. Isso era Vou sexta-feira, pensar aqui. meio-dia. Já já eu Aí cada um ia falo. para suas casas, não sei o quê. Às vezes, um ligar. Aí, porque telefone na minha época era investimento, né? Tá ligado? Tô ligado disso. Tá Muita ligado? gente, inclusive, se fudeu, né? Verdade. E aí a gente ia. Pronto. Ah, vamos encontrar onde? Ah, vamos encontrar ali na esquina da rua tal com a rua tal. Tá bom, beleza. Quero ir no bairro. Aí a gente encontrava e ia. Quem vem? Ah, não veio? O máximo que acontecia, a gente ia no orelhão, botava uma ficha e ligava para casa do cara no orelhão. Você puxava a sua cadernetinha de telefone com os números. É um outro mundo. Então, quando você me pergunta, né? Ah, você fala, eu não sinto isso. É porque você tem muita escolha. Eu não tinha muita escolha. Quando eu tinha a minha história de infância ali, a minha infância Exato, foi uma né? infância humilde e tal, classe média baixa, meu pai comerciante. Pra que eu vou fazer a diferença no mundo, tá ligado? Tipo assim, isso é o propósito, né? O Felipe Neto, por exemplo, às vezes o propósito dele é anunciar a Blaze. Ah não, aí E vocês perderam a eu linha. sempre tive Vocês duas perderam a coisas. linha. Aliás, três. Cara, mudando totalmente o assunto. O Felipe Neto, ele poderia não estar passando por isso, né? Ele poderia não estar passando por isso. Mas
ele deu munição pros caras atacar ele, né? O pessoal atacar ele e, enfim, tem que aguentar agora, filho. Comida. Aí chegava domingo e vinha assim, o que você quer? Pô, Ah, tem frango e o peixe. cara rico, milionário, pô, Peixe, mais dinheiro tá pra ligado? quê, Então, cara? Só se você for fazer igual o Pablo saúde, Escobar, sabe? Queimar o dinheiro educação. na lareira pra fazer um fogo e se aquecer, só pode. Cara, eu me lembro que eu tava no ginásio ainda, tava na sexta série. Eu tava na sexta série e aí eu adorava ciências. Eu sempre Aí ele fui um cara descobriu o das propósito ciências, né? dele. Enfim, já não sou mais tanto. É complicado isso. Nossa, bom, enfim, vamos lá. E aí eu assisti uma aula, né, o ginásio, o ensino fundamental, na minha época, ali nos anos 70, era muito bom na escola pública. Era excelente. A escola que eu estudava tinha artes, tinha laboratório de ciências, de química e física, tinha... Caralho, Na escola educação brava, hein? física teve um ano que pô, a gente passou por todos os esportes. Fala aí. Vôlei, Que massa. basquete, futebol de salão. O técnico de futebol de salão, o professor de futebol de salão era o Ademildo Chirol. Você não vai conhecer, mas os caras da minha idade vão saber quem ele é. Era técnico, era preparador físico da seleção brasileira dos anos 70. Ele foi preparador físico da seleção campeão de 70. Escola Foi pra pública? 74, Com não- essa Não estrutura? tenho certeza. Mas ele era pica das galáxias, tá ligado? Aí eu me lembro que a gente chegava na quadra para jogar, ele sentava na arquibancada, pegava a bola de futebol de salão, jogava na quadra e falava assim: joguem. Abria o Jornal dos Esportes e ficava lendo. Perfeito. O Enfim. professor da escola E pública, eu é já nem isso. sei mais por que eu Esse tô mesmo. falando. Aí eu assisti a aula de ciências e falei, nossa, esse negócio é maravilhoso. E ela estava falando das rãs, dos anfíbios e tal. Aí eu, anfíbios, Eu sabia rãs isso e que você ia tal. falar. E eu lembrei que meu tio, noivo da minha tia, morava em Niterói, no Rio de Janeiro. E na Praça 15, que é onde tem as barcas que faz o transporte entre Rio e Niterói, tinha um lugar que comprava rã viva. Aí eu pedi para ele arruma umas 2 rã viva para mim. Possível que ele levou a rampa à E aí escola. fui no meu pai, eu vou dissecar uma rã. Aí, como assim? Você tá Coitado. maluco? Falei, Tadinho do não, bicho. Aí eu arrumei um livro do científico, do colegial, já lá do terceiro, segundo ano, pré-vestibular, né? E ele era um livro de laboratório de biologia e que ele mostrava lá todos os experimentos. Aí mostrava como você abria, como você via o coração. Aí você tirava o coração, vinha com 2 eletrodozinhos assim numa pilha e dava um choque no coração assim. Pi! E o coração ficava dum, dum, dum. Nossa, o coração bate quando você está fora do corpo. Você imagina isso, um cara de 12, 13 anos? Ah, é mágico, né? É, que nem você, né? Que Tô maluquice. ligado que você também era malandrinho. E aí eu fiquei apaixonado com aquilo. Aí eu falei, não, agora eu quero química. Aí tinha aquele... Eu acho que hoje ainda ter um laboratório químico que tem uns tubinhos de ensaio, umas corzinhas. Pique escola assim que você vai japonesa. Eu não fazendo as sei o misturinhas. Eu falei, nível não, das não. escolas Na- japonesas, pelo mas menos era meu braba a ensino escola médio dele, na tá? escola pública, isso, a gente, tipo, não usava. Tá? É muito triste, mas não usava. Como é que é? Aí Isso, a gente, tipo, fazendo as misturinhas. Eu falei, tinha, não, não. mas na, O químico que tem uns tubinhos de ensaio, umas corzinhas, um negocinho que você vai fazendo as misturinhas. Eu falei, tinha, não, mas não. pelo menos meu ensino médio na escola pública, isso, a gente, tipo, não usava. Tá? É muito triste, mas não usava. É a Então, aí realidade, tinha né? lá, É a mas eu realidade. falei, não, isso aqui eu não quero, não. Por quê? Porque isso é para criança. Aí meu pai, como assim? Não, isso aqui não é o tubo de ensaio que o cientista usa. Isso aqui não é a pipeta Você que fala o cientista... daqueles brinquedos? É, aquele... Eu ganhei um desse, cara. Você sabe que você mistura, aí eu faz amava tinta isso aí, invisível, sim, eu amava né? isso. Aí faz sangue que você joga assim, fica vermelho, depois some, né? Eu falei, não quero isso não. Eles Eu arrumei brigaram comigo porque eu fazia lá e eu bebia depois. Sensacional, bem criança, né? E aí, Eu nunca tive isso não, tá? Que eles aí estão eu falando aí. também arrumei um livro de laboratório de química. Falei, não, aí meu pai foi no centro da cidade, aí comprou pipeta, comprou bico de Bunsen. E eu ali com 14 anos fazendo altas experiências, botando enxofre com não sei o que para ver o que ia dar, sabe qual é? E sempre foi assim, né? E eu gostei muito, sempre gostei muito de ciência. E aí eu fiz vestibular para veterinária. Por isso Scarlett Yep é minha heroína, né? Além dela ter estudado veterinária, minha mestre Veterinária? de neurociência, ela que me ensinou aqui o Rio da Consciência. E não passei para veterinária.
Oxi, Aí Maria. aquele negócio do propósito. Quando eu tinha 16 para 17 anos, que eu ia fazer vestibular para veterinária, qual era o propósito de vida que eu tinha aos 16 anos? Ser veterinário. Cara, não tinha nada no universo que me Ô, falasse caramba. assim, não, não é isso. Pô, mas é meio bizarro isso, cara. Imagina você sair da escola sabendo o que você quer fazer da sua vida, pô. Aos 17, quando eu saí do ensino médio, o que eu queria fazer era trabalhar. Tanto é que eu fui trabalhar em mercado, fui trabalhar em jornal da cidade aqui, fui trabalhar em site, fui pra usina. Aí, depois de 2 anos, feito maluco sofrendo, eu falei, não, preciso pelo menos tentar estudar pra tentar melhorar a minha condição de trabalho. Foi aí quando eu decidi fazer matemática. É isso que eu quero. Só que não passei. E aí, eu lembro que meu pai chegou para mim e falou assim, cara, agora... Antigamente o entretenimento era ligado a algo relacionado à educação. Hoje em dia é dar um celular pra criança e GG. Que isso, cara? Mas hoje em dia muita gente coloca logo cedo, né, o telefone na mão da criança. Tem os perigos aí, né? Inclusive, gente, daqui a alguns anos eu acho que a gente vai ver de fato o impacto dessas questões no mundo, sabe? Questão de celular, de uso de smartphone o tempo todo, né? Porque, cara, a gente tá vivendo um momento que é único. Assim, a gente estamos sendo os cobaias, né? Do telefone. Tipo assim, já deve ter pesquisa sobre isso e tal. Mas vamos supor daqui 10 anos, tá ligado? Tipo assim, se de 2010 a 2020, em 2010 não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada, e em 2020 a gente já não vive mais sem essas coisas, o que vai ser daqui 10 anos, tipo 2030, tá ligado? É algo Tem a que se dar uma pensar, né? olhada aí, né, irmão? Porque, pô, teu irmão tá chegando, teu irmão agora vai entrar pra escola particular também, então dá teus pulos aí, beleza? Aí eu comecei a trabalhar dentro de um clube de esportivo, sabe esses clubezinhos de bairro que tem o time de futebol de salão? Aham. Naquela época, desse time de futebol de salão desempenhava bem e tal, e foi o meu primeiro contato com o esporte. Eu não jogava, era muito ruim, mas fui campeão brasileiro ali, nem no banco, né? Eu era o cara que sabe o que eu fazia? Eu levava as carteirinhas para registrar quem eram os jogadores que iam jogar naquela partida para botar na súmula. Eu, né, e ajudava o roupeiro a carregar as coisas. Como é Tinha que que é? comprar Nos alguma... status já tá rolando uma possível implementação de uma lei para maior idade permitida usar o smartphone. Ah, nos Eu ajudar. States. E aí, Ah, nos Estados e os Unidos da garotos iam América. jogar, eu ia junto, né? Então, enfim. E aí eu falei, não, e agora? Tem que trabalhar e estudar, né? Aí eu fui fazer faculdade de biologia. E na mesma época, eu comecei a trabalhar com tecnologia. Comecei a trabalhar, eu fiz um curso de COBOL. Aham, já ouvi falar. É uma programação bem... Mas, ó, vou te falar. Hoje um programador COBOL tá muito bem. Porque lá nos bancos, tá caras usam rodando o até COBOL hoje, aí. né? Lá no mainframe tá rodando o COBOLzão lá, pode ter certeza. Rapaz, nem E conheço essa linguagem de programação. muito impulsionado pelo meu pai, né? Quando eu não passei para veterinário, meu pai, eu acho que ele ficou meio preocupado assim, o que vai rolar agora com ele, né? Aí eu fiz vestibular para biologia e fui estudar biologia. Passei e fui estudar biologia. E eu estudava de manhã. E comecei a trabalhar de 3 da tarde às 11 da noite, com tecnologia. Operador. Apesar de ter feito o curso de programador, Aham. eu não consegui emprego de programador, mas consegui como operador. Oh, Mas já Deus era, do céu. cara. Assim, 81. Cara, você fala, o que você faz? Eu sou operador de computador. O cara em 81 tinha curso de programação, meu irmão. Não é possível. Computador? Ah, é. E a grana era boa demais, porque não tinha, né? Não tinha quem soubesse mexer com aquilo. Né? Pô, 81 era máquina de digitar, pô. Máquina, como que é o nome da máquina? Ditalográfica? Ditalografia, é isso? Você vai, como é que você vai estudar aquilo? Não tinha faculdade.
O mais perto que você podia fazer era uma faculdade de matemática. Doideira, E né? aí, Como que a 2 lógica anos depois, de fazendo programação, ela é bem ligada à eu ia ter que matemática, a estudar de questão manhã de... e de tarde. Tem muita Porque começou os coisa de laboratórios, programação começou que é aquela ligada à coisa, eu tive que matemática, escolher. mano. Ou eu trabalho, ou eu Datilografia, estudo. boa. Eu falei Nessa certo? carreira de Não sei. biologia. Acho que eu estava com uns 18 para 19 anos, ganhando hoje, sei lá, assim, uns 7 contos. Vou largar isso aqui ganhando nesta carreira de biologia. Acho que eu estava com uns 18 para 19 anos, ganhando hoje, sei lá, assim, uns 7 contos. Aí não, pô. Aí não. Aí ele perdeu a linha já. Se ele estava com 18 anos ganhando 7 mil, saiu de escola pública e com 18 anos tava com 7... Não, gente, esse cara não estudou em escola pública. Vou largar isso aqui para... Nem fui, né? Vou ficar aqui, vamos ver o que que dá. E eu sou muito numa época do self-made. Tô né, zoando, não sei a história dele, E né? continuei Enfim. ali. E segui minha carreira toda em tecnologia. Foi por aí mesmo. E aí, voltando ao propósito. Naquele momento, sumiu a veterinária. Eu me apaixonei tanto pelo A negócio. tecnologia, né? Meu propósito, que era, veterinária, Acabou. agora meu propósito é ganhar dinheiro Acabou. e ser um puta de um analista de sistema. Cara, eu fiquei muito apaixonado Caraca, propósito ganhar dinheiro, mano. Que bad. pelo negócio. Como que você substituiria essa palavra propósito? O que seria uma melhor forma de Eu gosto de enxergar? falar intenção genuína. Eu gosto, não, copiei da Carla Tiepo. Tá? Ela fala muito, intenção genuína. Sabe? Qual Foda, era a minha foda. intenção genuína no determinado Bom conceito, momento? intenção Inconsciente. genuína. Eu estava fazendo escolhas e tomando decisões de uma forma totalmente inconsciente. Você acha que você tem livre-arbítrio? Você já passou por aqui, né? Não vamos entrar nessa história, né? Porque já passaram filósofos. Eu acho que eu não tenho. Então, imagina com Ninguém tem livre arbítrio, né, gente? É isso, cara. Você vai estudar pra trabalhar. Acabou. O seu arbítrio é tentar escolher um emprego melhor. É isso. A não ser que você seja um puta de um milionário, né? Aí você pode tentar não trabalhar. É isso. 17 anos, né? Se você vai Pois ter, é, né? Verdade. Aí te obrigam a escolher a sua carreira pra vida. E não dá certo Aí isso. você entra na angústia. Não dá certo isso. É muito raro quando alguém já sabe o que vai fazer da vida, tipo, aos 17 anos, tá ligado? Impossível saber, cara. É muito difícil. Tem gente que é bem decidida, tem gente que desde pequeno já sabe o que gosta e o que vai fazer e tal. Mas, bicho, é meio que um tiro no escuro. Vocês concordam comigo, cara? Imagina, a pessoa com, sei lá, 15 anos já tá dizendo que vai ser, sei lá, programador, né? Quer ir pra esse ramo. Aí a pessoa vai, faz faculdade, começa e tal. E aí lá nos seus 20, alguma coisa, a pessoa vai fazer o estágio e ela não curte, mas aí como ela ficou a vida inteira martelando que era aquilo que ela sempre quis e tal, acaba seguindo carreira, tá ligado? E assim, no futuro, cara, ela vai perceber que não era aquilo que ela queria. E assim, sempre eu acho que é um tiro no escuro, no escuro. Eu acho que a gente nunca sabe de fato o que a gente quer pra nossa vida. Né? Eu tenho essa visão de mundo, não sei vocês, mas essa é a minha colocação. Gostei, mano, do papo desse cara aqui, achei maneiro, tá? Esse podcast também é legal, com certeza a gente vai ver mais coisas deles depois. Fechou?